Olá pessoal, aqui é a professora Deliane Gomes e hoje nós vamos falar sobre as normas de citações e referências bibliográficas para áreas da saúde, para os cursos que compõem aí a grande área da saúde. Esse nosso bate-papo de hoje foi organizado pela LADIPS, que é a Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas Parasitárias e Zoonoses, e pela LAPAVET, que é a Liga Acadêmica de Patologia Veterinária. Ambas compõem o GPMEV, que é o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Medicina Veterinária da Unilago. Bom, pessoal, então, primeiramente, eu quero enfatizar com vocês que, embora existam aí diversos tipos de citação e de referências bibliográficas, nós vamos abordar hoje somente os que são mais utilizados na área da saúde, que são os que nos interessam. Mas, antes de tudo, a gente precisa esclarecer o que significa citação. O que é uma citação? Citação significa você mencionar em algum documento, em algum trabalho acadêmico, uma informação que foi extraída de uma outra fonte, ou seja, uma informação que não é sua. Um outro autor escreveu essa informação num livro, num artigo científico, num artigo técnico, ou mesmo num artigo de revista, de circulação, das revistas do tipo Magazine, e você utilizou essa informação no seu trabalho. Então, o que é ético a ser feito é você mencionar quem que é, citar quem é o autor dessa informação. Caso você não faça essa citação, ou faça de forma incorreta, você corre o risco de sofrer um processo por ter burlado os direitos autorais do autor dessa informação. Então, seguindo as normas da ABNT de 2002, como que devem ser feitas as citações aqui no Brasil? No Brasil, nós utilizamos um sistema chamado de sistema autor-data, no qual nós vamos mencionar a informação obtida a partir de um artigo, de um livro, e em seguida nós escrevemos quem foi o autor e o ano dessa publicação. Bom, por que então que a gente chama de sistema autor-data e não fala simplesmente citação? Porque existem mecanismos diferentes de fazer citação bibliográfica, como por exemplo a citação numérica, em que a gente, em vez de escrever o autor e a data, a gente simplesmente atribui um número para ele, que é o número que ele se apresenta na referência bibliográfica. Porém, a gente não utiliza esse sistema no Brasil. Em algumas revistas internacionais vocês vão encontrar esse tipo de sistema, mas ele não é um sistema aí contemplado pelas normas da ABNT. Bom, então o que eu preciso para fazer essa citação? Eu preciso do sobrenome do autor, que é o que a gente utiliza durante a citação. A data em que essa publicação ocorreu, tá? E por data entendam apenas o ano. E página. Bom, eu falei para vocês que o nosso enfoque era para áreas da saúde. Então, nos nossos artigos científicos, monografias, a gente não costuma citar páginas, porque normalmente são artigos curtos. Mas a página é interessante que ela seja citada em casos de livros, tá? Então, se vocês forem fazer uma citação de livro, talvez seja interessante aí vocês citarem a página ou o intervalo de páginas, né? O intervalo de páginas no qual se encontra o capítulo que vocês utilizaram. Bom, então vocês vão colocar lá a informação, seguida, entre parênteses, do nome do autor. Ai, mas eu tirei um artigo técnico emitido pelo Ministério da Saúde. Tudo bem, menciona o Ministério da Saúde, porque ele é o autor. Ele, como instituição responsável por esse documento, ele responde como autor desse documento. E o ano em que essa publicação aconteceu, tá? E se for o caso, também o número de páginas,
mas não é comum na nossa área a gente mencionar, a gente citar o número de páginas. Bom, então, de acordo com a ABNT, nós temos 3 tipos de citações. A citação direta, que é aquela que a gente simplesmente copia as palavras do autor, sem fazer nenhuma modificação. Tomem muito cuidado com o excesso de citações diretas. Reservem as citações diretas apenas para aqueles conceitos que não têm como ser modificados, tá? Procurem não usar em excesso as citações diretas. Bom, nós temos as citações indiretas, que são as mais recomendadas para serem utilizadas. Na citação indireta, você apresenta a ideia do autor, mas utilizando as suas palavras, você não faz uma cópia. É importante que, embora você esteja utilizando as suas palavras, você não modifique a ideia original. O sentido tem que permanecer o mesmo. E por fim, a gente tem um terceiro tipo de citação que é um pouquinho mais complicado, que é a citação da citação. A citação da citação, ela é utilizada quando? Ela é utilizada quando você lê um artigo que menciona um outro autor e você não tem acesso ao trabalho desse autor que foi mencionado. Então, por exemplo, você lê um artigo escrito pelo João e ele citou o Silva, e você não tem acesso ao Silva. Nesse caso, você faz uma citação da citação, né? Você fala que você leu a ideia do Silva no artigo do João. Então, vamos começar a ver em detalhes a citação direta, de acordo aí com as normas da ABNT. Então, como eu mencionei para vocês, a citação direta é aquela em que a gente simplesmente copia as palavras do autor. Nesse caso, a gente tem 2 tipos de citações diretas que podem ser feitas. Uma citação direta com até 3 linhas e uma citação direta com mais de 3 linhas. Na área da saúde, a gente não costuma fazer grandes citações diretas, então a gente não costuma utilizar a citação com mais de 3 linhas, a gente utiliza essa daqui, né? Citações com até 3 linhas. Bom, como eu estou utilizando palavras que não são minhas, eu vou lá e simplesmente copio as palavras que estão escritas no artigo ou no livro de um determinado autor, eu preciso colocar ela entre aspas. Então, esse texto precisa vir entre aspas. Eu posso apresentar o texto de 2 formas. A primeira delas é quando o autor faz parte do texto. Então, eu vou apresentar o autor, por exemplo, Silva e Fleig, 2005, página 3. Como eu mencionei para vocês, a gente utiliza muitos artigos científicos na área da saúde, em medicina veterinária, por exemplo. Então, a gente não tem o hábito de citar página, tá? Mas nada impede vocês de citarem. Não é comum esse tipo de citação. Então, o que eu faço? Coloco primeiro o autor. Observem que o autor está escrito em letras, primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas, tá? E o ano entre parênteses. Silva e Fleig defendem que, e aí eu copio a ideia que está escrito lá, a frase que está escrita no texto desse autor. Eles defendem que as modificações na tecnologia apresentam estreita relação com as transformações nas práticas de trabalho e nas dimensões envolvidas na organização. Então, essa é uma forma de apresentar. Mas eu posso apresentar de uma forma diferente, né? Eu posso simplesmente apresentar a frase do autor e colocar toda a citação entre parênteses, a gente vai ver mais pra frente. Bom, então todas as vezes que eu quiser colocar o autor como parte integrante do texto, eu vou colocar que o fulano de tal, o ano entre parênteses, defendem que? Não, a gente tem outras opções para isso. Eu posso colocar assim, segundo o fulano, né, o nome do autor, entre parênteses o ano, e aí, entre aspas, a frase que eu estou copiando desse fulano, de acordo com o fulano, é uma forma de apresentar também.
Para fulano e colaboradores, então, por exemplo, quando esse artigo tem muitos autores, né, eu apresento o primeiro autor e os demais eu chamo de colaboradores. Até 3 autores, a gente menciona o nome de todos. Mais que 3 autores, a gente apresenta o primeiro autor e os demais são chamados de colaboradores. Posso dizer também, fulano afirma que, e colocar a afirmação do fulano. Ou ainda, né, se eu venho fazendo uma discussão no meu texto e eu quero falar assim, o João da Silva acha que bolinhas são verdes, porém o fulano contesta, né? Eu posso também utilizar outros termos. Posso colocar outros termos aqui também. Fulano sugere que, entre aspas, colocaria então a sugestão do fulano. Bom, ainda falando então da citação direta, que tem até 3 linhas, né? Aquela citação que eu copio a frase do autor. Eu posso apresentar o autor como parte integrante do texto, como vocês viram, ou eu simplesmente posso colocar o autor no final da citação. Nesse caso, eu coloco as informações do autor entre parênteses, o primeiro sobrenome de cada um dos 3 primeiros autores, né? Em caixa alta, então se eu tiver só um autor, se fosse só o França, seria França e a data, o ano 2007. Eu tenho 2 autores, França e Vasconcelos, 2007, sempre o último sobrenome em caixa alta. Se eu tivesse um terceiro autor, colocaria aqui. Se eu tivesse 4 autores, França Etial, que é a abreviação de colaboradores, 2007. Como eu mencionei para vocês, esse tipo de obra provavelmente, que está aqui nesse exemplo, provavelmente é um livro. Então, estão mencionando a página. Porém, em artigos científicos, artigos técnicos, a gente acaba não mencionando. E aí vocês podem ver que a frase que foi copiada, que foi parafraseada desse autor, está entre aspas. As recensões devem vir precedidas da referência bibliográfica completa das obras a que se refere, tá? Então, são 2 formas que a gente tem de fazer citação direta. Na verdade, dizer que eu posso colocar o autor no fim da citação ou como parte integrante do texto vai valer não apenas para a citação direta, mas para a citação indireta também. Se porventura a sua citação direta apresentar mais do que 3 linhas, aí a forma de apresentação é diferente. O que precisa ser feito? É necessário que seja feito um parágrafo recuado em 4 centímetros à esquerda. Nesse caso, a gente não precisa mais pôr aspas, porém a letra tem que ser uma letra de tamanho 10 e com espaçamento simples entre linhas. Normalmente, em trabalhos acadêmicos, a gente utiliza espaçamento de 1,5 a 2 no trabalho, no corpo do trabalho. E normalmente a gente utiliza uma letra tamanho 12. Nesse caso, a gente vai fazer uma letra menor, né, uma letra tamanho 10 e um espaçamento simples. Esse tipo de citação não é muito utilizado em áreas da saúde, tá? A gente não costuma fazer uma citação maior que 3 centímetros no texto. Perdão, pessoal, eu falei 3 centímetros, são 3 linhas. A gente não costuma fazer uma citação direta com mais de 3 linhas em cursos como medicina veterinária, enfermagem e assim por diante, tá? Bom, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção na citação indireta. Essa é a citação mais indicada para que vocês utilizem. A utilização desse tipo de citação te resguarda de qualquer suspeita de plágio. Como eu mencionei para vocês, se vocês fizerem um uso muito grande de citações diretas no texto de vocês, os detectores de plágio vão acusar uma porcentagem muito elevada de plágio no texto de vocês, tá? Então, o mais recomendado é a citação indireta. Então, como eu falei para vocês, você transmite a ideia que você leu em um artigo ou em um livro
porém você não copia ela tal qual. Você apresenta essa ideia com as suas palavras. Mesmo que seja de um texto, de um livro, né? Vocês podem observar que o número de páginas é opcional, o número da página, porque você está apresentando com as suas palavras. Muitas vezes você consegue, em uma citação indireta, apresentar um trabalho inteiro em 4 ou 5 linhas, né? Você simplesmente explica o que foi feito nesse trabalho ou explica o que o autor comenta nessa obra. Então, a gente tem um exemplo aqui. Observem que, nesse caso, o autor ele é integrante do texto, tá? Então, olha, na mesma linha, Quinoy, 1993, propõe que a ARH não resolve a ambiguidade da relação entre funcionários e empregadores, mas, antes, dissolve o paradoxo das relações de trabalho contemporâneas. Então, sempre lembrando que quando o autor é integrante do texto, eu escrevo o nome dele primeiro, normalmente, né? Primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas. Lembrando que é sempre o último sobrenome do autor. Entre parênteses, eu coloco a data em que esse artigo ou este livro foi publicado. Eu poderia apresentar isso até diferente, né? Por exemplo, vocês podem encontrar eventualmente datas que não estão entre parênteses. Como que eu faria isso? Eu poderia dizer, em 1993, Quinoy propôs que, e aí a gente apresentaria o restante das ideias desse autor. É uma possibilidade também. Ah, mas então não existe citação indireta cujo autor vem no final, entre parênteses, escrito em caixa alta? Existe sim, tá? Então a gente tem esse tipo de apresentação do autor, tanto para citações diretas quanto para citações indiretas. Bom, pessoal, e por fim, a famigerada citação da citação, né? Eu digo famigerada porque existem pessoas que querem escrever um trabalho acadêmico inteirinho baseado em citação da citação. Isso não é legal. Não é interessante que vocês façam isso em um trabalho. A citação da citação deve ser utilizada apenas quando vocês não tiverem acesso ao trabalho original, tá? Bom, nesse caso, você leu um trabalho, um artigo de um autor chamado Smith. E o Smith citou o Olson. Bom, o que acontece? Esse trabalho do Olson é de 1977 e não tem mais a possibilidade de você ter acesso a esse trabalho. Nesse caso, você vai mencionar o que foi escrito pelo Olson em 1977, mas você vai fazer a citação do autor que você realmente leu, tá? Então, como que essa citação é feita? Olson, entre parênteses, 1977, que é a obra original. Como eu falei para vocês, página aí depende do tipo de material que vocês estão trabalhando. Apode, que significa citado por, conforme, segundo. Smith, em 1991. Então, o Olson foi citado pelo Smith e eu estou citando ele aqui, tá? Por isso que a gente usa essa forma de apresentação. Afirma que, observem que aqui está entre aspas, né? Então, é uma citação da citação de forma direta. Simplesmente o autor está parafraseando, ou seja, ele está copiando palavra por palavra. Bom, então nós vimos como são os 3 tipos de citação, segundo as normas da ABNT: citações diretas, citações indiretas e a citação da citação, que pode ser direta ou indireta. Bom, agora a gente só vai reforçar como que é a apresentação desses autores. Então, os nomes dos autores, eles precisam ser indicados. Reforçando aqui, para qualquer uma das citações, direta e indireta ou citação da citação,
Se o autor faz parte do texto, ou seja, se eu estou falando para o fulano, segundo fulano, de acordo com fulano, fulano afirma que, eu escrevo o nome dele, né, de forma convencional. Primeira letra do último sobrenome maiúscula, demais letras minúsculas. Bom, até 3 autores eu menciono os 3 autores. Entre parênteses, eu vou colocar o ano. Como eu comentei com vocês, existe ainda aquela possibilidade de eu falar no ano de 2005, fulano e o fulano fizeram tal pesquisa. Né? Em 2010, fulano afirmou o quê? Ainda temos essa outra possibilidade. O que é mais comum de ser utilizado é colocar, então, o ano entre parênteses. Bom, e eu ainda tenho um segundo tipo de citação, que eu não coloco o nome do autor no texto, ele não vai fazer parte da frase, eu vou colocá-lo no final, entre parênteses, todas as letras em caixa alta. Se eu tiver até 3 autores, eu coloco o nome dos 3 autores separados, cada um dos nomes separados por ponto e vírgula. No último autor eu coloco o vírgula e o ano. A página, como eu mencionei para vocês, é mais utilizada para livros. Se porventura esse artigo que você está lendo apresenta mais de 3 autores, a gente vai mencionar o primeiro autor, seguido da expressão etial. Etial em itálico, por quê? Porque etial é uma expressão que vem do latim e significa e outros, né? A gente costuma traduzir em português para e colaboradores, né? Fica um pouquinho mais polido. Etial ela é uma abreviação então de etiale, né? Que significa outros no plural. Existe também a expressão etialiae, que significa outras no feminino. E etialia, que é um plural neutro, independente de ser homem ou mulher. Bom, de qualquer forma, etial, a gente utiliza etial, né, com um pontinho no final, porque ele vai representar qualquer uma dessas 3 formas e a gente não precisa se preocupar se os autores são homem, mulher e assim por diante, né? Por exemplo, meu último nome é Gomes. Então, para quem vê uma publicação minha, vai ficar na dúvida, né? Não vai saber se é um homem ou se é uma mulher. Bom, então observem aqui. Etial eu vou usar tanto quando o autor está apresentado no texto, observem aqui, Bastos, segundo Bastos, etial, 1979, quanto no final do texto, entre parênteses, Bastos, etial, 1979. Quero que vocês observem também que é um erro muito comum que eu encontro em muitos trabalhos. Existem pessoas que colocam o ponto aqui no fim da frase e aí o entre parênteses vem depois. Não, esse entre parênteses com o autor faz parte dessa frase. Então, o ponto tem que vir no final, tá? Essa citação faz parte da frase. O ponto vem depois da citação. E não são 2 pontos, um aqui, outro aqui. É apenas um no final. Mas tem uma outra situação que pode surgir na vida de vocês. Vocês estão fazendo uma pesquisa para uma revisão de literatura. E de repente tem uma informação que todos os autores fazem questão de enfatizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O vírus sincicial respiratório é o maior causador de bronquiolite e pneumonia em crianças no mundo todo. Basicamente, 95% dos artigos sobre RSV, que é o vírus sincicial respiratório, eles trazem essa informação. Então, eu tenho vários autores citando a mesma coisa. Quem que eu vou colocar na citação? Todos eles, né? O que você vai fazer? Você vai colocar, então, cada um dos autores, o último sobrenome do primeiro autor. Se tiver vários autores, você vai colocar etial. Se não tiver, vai ser só ele mesmo. Vírgula, o ano da publicação. Ponto e vírgula, o próximo autor e o ano da publicação. Ponto e vírgula. Próximo autor,
né? Aqui no caso a gente tem dois autores, o Miranda e o Silva, vírgula, ano da publicação. E olha, aqui eu tenho um trabalho com muitos autores, né? Pelo menos 4. Então, Queiroz, Etial, Queiroz e colaboradores, 2010. Citei todos eles, fecho então o parênteses e encerro a minha citação. Bom, existe uma ordem para eu colocar esses autores? Até existe, né? A gente pode apresentar esses autores, por exemplo, em ordem cronológica. Então, observem aqui que nessa citação, nós estamos apresentando eles em ordem cronológica crescente, do mais velho, de 2002, até o mais novo, de 2010. Posso fazer o inverso também. Vocês também podem optar por fazer essa apresentação em ordem de importância. Esse artigo é mais importante, seguido de um outro que é um pouco menos importante, seguindo desse que abordou o tópico, mas não foi tão importante assim. Só que vocês têm que ter uma coisa em mente. O método que vocês adotarem, ele precisa ser aplicado em todo o texto. Então, se a ordem crescente cronológica, todas as vezes que vocês apresentarem vários autores, vocês precisam colocar em ordem crescente cronológica. Se é em ordem decrescente, o mesmo, vocês precisam colocar em ordem decrescente todas as vezes que vocês apresentarem mais de um autor. Apenas uma curiosidade, pessoal. Se vocês tiverem dois autores com o mesmo nome, vocês podem diferenciar esses autores pelo ano da publicação. Ai, não tem como, olha só. Eu tenho um Castro de 1981 e um outro Castro também de 1981. O que eu faço? Nesse caso, vocês vão colocar o sobrenome e vão colocar pelo menos uma inicial. Ah, não, mas o meu caso é mais grave. Eu tenho aqui o Soares de 1998, mas os dois começam com M, né? O Soares Marcos e o Soares Mauro. Nesse caso, eu vou precisar mencionar o primeiro nome de cada um deles para que eu consiga diferenciar aí essas publicações. Bom, isso é muito, mas muito raro acontecer, pessoal. Mas se porventura vier a acontecer, vocês sabem então onde que vocês podem buscar essa informação, tá? Saibam apenas que isso existe. Se em algum momento isso acontecer, vocês vêm e buscam essa informação. Pode acontecer também de vocês apresentarem vários trabalhos do mesmo autor. Nesse caso, vocês apenas separam pela data, tá? Então, Lagerlof, 1934, 1936, 1937. Ele ficou repetindo as mesmas coisas nesses 3 anos seguidos. Ou foi um trabalho que completou o outro, e assim por diante. Então, você menciona o autor e os anos dessas publicações dele. Ah, não, ele publica demais. Eu achei 3 artigos, encontrei 3 artigos do Smith, todos do mesmo ano. Então, você vai separar esses artigos por A, B, C e assim por diante, tá? E aí você vai colocar Smith 1978A, Smith 1978B. Como que eu sei quem que é o A e quem que é o B? Uma coisa que eu não falei até agora para vocês, pessoal, mas que é de extrema importância, toda citação precisa estar casada com a referência. Eu venho falando referência bibliográfica até agora, tá? Mas referência bibliográfica é um termo redundante. O correto é a gente usar só referência, né? Porque subentende-se de que ela é bibliográfica. Bom, então, se lá nas suas referências você referenciou um artigo primeiro, ele vai ser o artigo A. O artigo que você mencionou referenciou segundo, vai ser um artigo B. E aí você pode usar diversos critérios para referenciar um primeiro, colocar um na referência antes que o outro. Você pode, por exemplo, usar ordem alfabética, então do segundo autor, ou ordem alfabética do título desses artigos, ou mesmo em ordem cronológica. Tem artigos que eles falam pra gente, publicado em março de 2020, publicado em julho de 2020. Então,
Por exemplo, o artigo mais velho pode ser o A e o mais recente o B, é uma opção. Bom, pessoal, então agora falamos, mas só falar não resolve a vida de vocês, né? Então vamos fazer alguns exercícios. Bom, eu tenho aqui então um artigo, esse artigo chama Frequência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em cães com sinais clínicos compatíveis com toxoplasmose. Vamos tirar as informações desse artigo aqui. Esse artigo, ele foi publicado na Ciência Animal Brasileira de Goiânia, volume número 17, número 4. Esse artigo está presente nas páginas de 640 a 646. Olha que ele menciona pra gente o mês de publicação, né? Então, ele foi publicado no período de outubro a dezembro do ano de 2016. Bom, quem são os autores desse artigo? A Fernanda Ferreira, a Ana Carolina Miura e assim por diante. Quantos autores a gente tem? Temos 6 autores. Então, já adianto para vocês. Quem que a gente vai citar? A Fernanda Ferreira. Lembrando que eu cito sempre o último sobrenome do primeiro autor. Então, eu vou citar Ferreira et al. Ou Ferreira e colaboradores. Qual que é o ano? 2016. Pronto. Tiramos as informações que precisamos. Aí, tem uma frase que eu quero muito essa informação, quero muito utilizar no meu trabalho. Eu preciso utilizar essa frase no meu trabalho. Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório que apresenta distribuição cosmopolita e caráter oportunista. Então, agora vocês vão pausar o vídeo, vão tentar fazer essa citação e a gente volta para conferir se ficou certo. Bom, se vocês já fizeram, então, vamos ver se deu certo? Ok, primeira coisa que eu vou verificar é uma citação direta que eu pedi, então eu tenho que verificar se ela vai passar de 3 linhas ou não. Não, né? Ela tem 1,5 linha, perfeito, não precisa passar de 3 linhas. Isso significa que eu vou colocar entre aspas, mas não preciso fazer recuo, não preciso reduzir o número de letra, nada daquilo. Bom, eu quero fazer uma citação direta, sendo o autor parte integrante do texto. Então, segundo Pereira et al., Pereira e colaboradores, 2016, entre parênteses, et al. Em itálico, tá? Abro aspas. Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório que apresenta distribuição cosmopolita e caráter oportunista. Parafraseei, copiei tal qual o autor falou. Então, é bastante simples esse tipo de citação. Bom, pessoal, e quando esta citação direta apresenta o autor no final da frase, como que ficaria? Ficaria, então, assim, tá? Eu parafraseio. Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório que apresenta distribuição cosmopolita e caráter oportunista, tal qual o autor escreveu. Entre parênteses no final, o nome do autor, Pereira, et al. E colaboradores, vírgula, 2016, que é o ano dessa publicação. Bom, posso fazer essa apresentação de forma indireta, que é o que eu falei para vocês que eu mais recomendo que vocês façam. Nesse caso, então, eu também tenho 2 formas de apresentar. Posso colocar o autor como parte integrante do texto, ou posso colocar o autor no final do texto. Então, considerando que essa citação é indireta e que o autor é parte integrante do texto. Para Pereira e colaboradores, entre parênteses 2016. Ó, lembrando que Pereira aqui não está em caixa alta, tá? Agora o texto eu não posso copiar tal qual o autor escreveu. Preciso escrever com as minhas palavras. Então, como eu posso reescrever essa frase com as minhas palavras? O Toxoplasma gondii está distribuído por todo o mundo, ou seja, distribuição cosmopolita, e apresenta um caráter de infecção oportunista, uma vez que trata-se de um protozoário intracelular obrigatório.
Aqui ele mencionou protozoário intracelular obrigatório. Então, utilizei minhas palavras, mas não mudei o contexto do que o autor escreveu. E a gente ainda pode apresentar essa mesma citação indireta com o autor vindo no fim da frase, tá? Então, entre parênteses, Pereira em caixa alta, et al. E colaboradores, tá? Vírgula 2016. Aí aqui é ponto e uma vírgula? Sim, porque o ponto faz parte do et al. O vírgula está separando o Pereira e colaboradores do ano de 2016. Pessoal, e por fim, a nossa citação da citação. Então, vejam, aqui a gente tem um trabalho, coleta de dados para pesquisa acadêmica, um estudo sobre a elaboração, a validação e aplicação eletrônica de questionário. Esse trabalho foi escrito pelo Moisés e pelo Muri, lembrando que a gente sempre utiliza o último sobrenome dos autores. E foi publicado em 2007 nos Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Bom, então tem um texto, né, uma frase, na verdade, desses autores que eu quero muito citar. Eles falam o seguinte: embora o interesse por metodologias de natureza quantitativa de pesquisa tenha aumentado nos últimos anos, ainda persiste um relativo desconhecimento em relação a muitas de suas características, possibilidades e limitações. E eles, nessa frase, eles estão citando os autores Kessel e Simon, de 1994. Como que você faria a citação desta frase no seu trabalho? Bom, a maioria das pessoas costuma fazer o quê? Copiar tal qual está escrito, inclusive com os autores que os autores desse artigo utilizaram. Gente, muita atenção, isso é plágio. Você não leu Kessel e Simon. Se você jogar num programa anti-plágio, o programa vai devolver na hora pra gente que você copiou descaradamente isso do artigo do Moisés e do Muri, tá? Isso é plágio, eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer? Lembram que é uma citação da citação? Então, eu posso copiar tal qual está escrito nesse artigo? Posso, desde que eu faça a citação correta. Então, como seria correto eu citar? Kessel e Simon, 1994, que foram citados, então, a PUD, em itálico, por Moisés e Muri, em 2007. Posso fazer essa apresentação direta com o autor sendo integrante do texto ou com o autor aqui no final do texto, tá? Mas não copiem a frase com o autor simplesmente, porque isso é plágio. Na pior das hipóteses, se vocês optarem por não mencionar o Kessel e Simon, vocês até podem mencionar só o Moisés e o Muri, porque uma vez que eles apresentaram essa informação no artigo deles, eles também assumem responsabilidade sobre ela, tá? Ele está dizendo, afirmando que ele concorda com essa informação, tá? Então, na pior das hipóteses, vocês podem fazer uma citação simples, né? Sem ser citação da citação, apresentando apenas o Moisés e o Muri. Mas se vocês copiarem apresentando Kessel e Simon, vai ser detectado como plágio. Aliás, é plágio. E vocês podem fazer de forma direta e podem fazer de forma indireta também, que é o que eu venho batendo na tecla, que é o mais recomendado para vocês. Então, aqui eu estou colocando o autor como parte integrante do texto. De acordo com Moisés e Muri, em 2007, entre parênteses, há um desconhecimento em relação às características, possibilidades e limitações metodológicas, né, de natureza quantitativa de pesquisa, mesmo tendo ocorrido aumento dos interesses por esse assunto. Lembrando que eu também poderia fazer essa mesma citação indireta com os autores no fim da frase.
E por fim, pessoal, agora uma tarefinha que vocês vão fazer sozinhos, vão exercitar para ver se vocês conseguiram aí sedimentar essas informações, tá? Então, a gente tem um artigo aqui, que é uma revisão de literatura sobre anemia infecciosa equina, escrita aí pela Carolina Aparecida Maia e colaboradores, no ano de 2011. Então, aqui está escrito o seguinte, olha, a anemia infecciosa equina, né, também chamada de AIE, também conhecida como febre dos pântanos ou swamp fever, malária equina, AIDS do cavalo, mal do cochilo ou cochilão, é considerada uma das principais doenças infecto-contagiosas da equidicultura brasileira, para a qual não há vacina eficaz e tratamento. Aiello e colaboradores, 2001. Então, o que nós faremos? Nós vamos exercitar, né? Fazendo aí uma citação direta, sendo o autor integrante da frase ou o autor no fim da frase, uma citação indireta, também com o autor integrante da frase ou com o autor no fim da frase, e a citação da citação. Então, quando vocês estiverem fazendo a citação direta ou a citação indireta, vocês vão considerar apenas a Maia e colaboradores como autor, e no caso da citação, vocês vão mencionar que vocês estão citando o Aiello 2001, a PUD Maia 2011. Então, pessoal, para resumir, para a gente fechar as citações, os dois tipos principais são a citação direta e a citação indireta. Lembrando que a citação direta, eu estou copiando as palavras do autor, então eu preciso lembrar de colocar as aspas. Posso citar o autor no começo da frase, né, como parte integrante do parágrafo, e aí nesse caso eu coloco a data entre parênteses. Se for um livro, eu menciono a página ou o intervalo de páginas que eu usei dentro desses parênteses. Ou ainda, eu posso apenas citar o autor e o ano da publicação no final da frase. E a gente tem também a citação indireta, que eu uso as minhas palavras, mas mantenho a ideia original do autor. E eu também posso mencionar o autor no início do parágrafo, né, no início da frase, ou no final do parágrafo, nesse caso, ele vem entre parênteses. Lembrando que quando ele está no final da frase, eu coloco ele em caixa alta. Evitem, se possível, utilizar a citação da citação. E, pessoal, o mais importante, as citações e as referências precisam estar casadas. O que significa isso? Significa que se eu apresentei 10 trabalhos ao longo do meu texto, esses 10 trabalhos precisam estar presentes nas referências. A diferença entre eles é que as citações estão distribuídas ao longo do texto e eu posso repetir a citação de um autor várias vezes, né? Eu tenho muitas informações legais que eu tirei desse trabalho e que eu quero colocar no meu trabalho, no meu texto. Mas na referência ele vai aparecer uma única vez, tá? Então, agora nós veremos, para finalizar, as referências. As referências não têm segredo, pessoal. As referências são basicamente receitinha de bolo. Então, o que nós vamos ver? Para artigo científico, eu uso esse modelinho de referência. Você não precisa decorar, não precisa memorizar nada. Você vai, busca o modelo, né, que é feita a referência, e faz a sua referência em cima daquele modelo. Ah, mas eu quero fazer referência de um livro. A referência de livro é diferente da referência de artigo. Tudo bem, não tem problema. Você pega o modelinho de referência de livro e substitui as informações em cima dele. É bastante tranquilo. Bom, então aqui a gente tem a nossa receitinha de bolo, né? A nossa regrinha para referências de livros. Então, o nosso modelinho a ser seguido está aqui. Essa é a norma ABNT. Como que eu vou referenciar meu livro? O primeiro autor do livro, então vou pegar o sobrenome dele. Ah, mas ele tem 4 sobrenomes. Vou pegar apenas o último sobrenome dele. Vou escrevê-lo em caixa alta, do jeitinho que está aqui, tá? Então, o último sobrenome em caixa alta, vírgula,
o restante do nome desse autor. Na verdade, o começo do nome desse autor, né? Bom, ponto. Em seguida, eu coloco o título do livro em negrito. Se houver um subtítulo, 2 pontos, o subtítulo sem negrito. Se não houver, não precisa colocar. O número da edição eu escrevo exatamente assim, número abreviado, ponto, ed, ponto. E ao lado eu escrevo o algarismo referente a essa edição. Em seguida, cidade, a cidade em que foi realizada a publicação, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, o ano. Então ficaria assim, ó. Eu tenho um livro aqui da Tatiana Capelano. Então, Capelano em caixa alta, vírgula, Tatiana, ponto. O nome do livro em negrito, Comunicação Corporativa e Reputação. Tem subtítulo, então, 2 pontos, o subtítulo sem negrito. Ponto. Não tem, observem que não tem edição. Então, essa informação não estava presente no livro. Provavelmente é a primeira edição, né? Algumas vezes a primeira edição não vem escrito primeira edição. Então, a gente acaba não colocando essa informação porque não tem. São Paulo, que é cidade, 2 pontos, o nome da editora, que é Saraiva, então observe aqui, editora, vírgula, o ano, 2010, ponto. Se eu tiver, então, 2 autores, eu separo esses autores por ponto e vírgula. Essa é a diferença que nós faremos. E assim como no artigo científico, se eu tiver mais de 3 autores, eu menciono o primeiro e os demais autores eu substituo por et al. Então, um exemplo aqui, Ross, Stephen, que é o primeiro autor, et al. E as demais informações exatamente como a gente viu aqui na regrinha. Então, vocês viram que é fácil, é receitinha de bolo, apenas substituir na regra da norma ABNT. Bom, e se eu estiver utilizando, por exemplo, uma monografia? Monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, a gente cita dessa forma. Então, o nome do autor, tá? Então, sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome. O título em negrito, se tiver subtítulo, 2 pontos. Como eu normalmente cito, né? A gente cita a monografia inteira, então o número de folhas dessa monografia, né? O total de páginas. O tipo de trabalho, então, se é simplesmente uma monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado e assim por diante. O nome do curso, a instituição e o ano. Então, ficaria assim, ó. Betânio em caixa alta, vírgula, o primeiro nome da autora, Cristiane. Ah, mas ela não é só Cristiane Betânio, é Cristiane da Silva Ramos Betânio. Como que eu colocaria? Betânio, vírgula, Cristiane da Silva Ramos, ponto. O título em negrito. Então, eu vou escrever o título em negrito, todinho, 2 pontos. Tem subtítulo? Ai, tem. Tem subtítulo. Então, sem negrito. Subtítulo sem negrito. Esse trabalho é uma tese de doutorado, então tinha 318 folhas. 318F, né, que é o número de folhas que está pedindo aqui. Qual que é o tipo de trabalho? É tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso. Coloco aqui, então, ponto, tese, entre parênteses, doutorado. Qual que é o curso e qual que é a instituição? Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de São Carlos, ano 2008. Bom, mas eu encontrei um trabalho que ele, na verdade, é um trabalho técnico do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, ou do Conselho de Medicina ou do Conselho de Enfermagem, enfim, né, de algum local, de alguma entidade governamental. Então, a entidade é que assume o nome de autor, tá? Então, eu vou colocar o nome em caixa alta da entidade ou da empresa, né? Às vezes, sei lá, vocês pegaram um artigo técnico da Royal Canin, da MSD,
enfim, de alguma empresa, vocês vão colocar aqui o nome da empresa. Ponto. O título do trabalho em negrito, a cidade em que isso foi publicado. Se existir essa informação, vocês vão ver que muitas vezes essa informação não existe, tá? Então, se não existe, vocês não colocam, vão para o próximo passo, que é, por exemplo, a editora, vírgula, o ano. Então, ficaria assim, ó, Organização Mundial do Turismo, OMT, tudo em caixa alta, Introdução ao Turismo, que é o título em negrito, a cidade São Paulo, 2 pontos, Roca, que é editora, 2001. Fácil, né, pessoal? Bom, pessoal, e agora uma coisa que vocês usam muito como referência, que são os sites da internet. Aqui eu faço um adendo para vocês. Trabalho acadêmico, em trabalhos acadêmicos, vocês só devem citar sites que são referência na área. Então, por exemplo, especificamente no nosso caso, medicina veterinária, você pode citar o site do Ministério da Agricultura, o site do Ministério da Saúde, Conselho Federal ou Regional de Medicina Veterinária. Você pode citar um site de uma associação de classe, então, a Associação Brasileira de Patologia Veterinária, Associação Brasileira de Clínicos Veterinários, assim por diante. Mas, por favor, não citem blogs, sites de achômetro, né? Já vi trabalhos em que o pessoal cita coisas do Facebook. Não, vocês devem citar apenas sites de referência. Outros tipos de sites não são aceitos como referências apropriadas para um trabalho acadêmico. Então, vamos lá. Se a página, o texto, o artigo que você está citando desse site da internet tem um autor, você vai indicar o autor. Do contrário, você vai colocar o nome do site, tá? Então, se tem autor, o sobrenome do autor, vírgula, sempre sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome do autor, ponto. O título desse trabalho, desse artigo, em negrito, ponto. Aqui é o pulo do gato, tá? Quando é site da internet, eu coloco disponível em 2 pontos. E entre esse sinal de menor e maior, você vai colocar o endereço completo de onde você tirou essa informação. E quando foi que você tirou essa informação, tá? Então, você vai colocar ponto, acesso em 2 pontos, dia, mês e ano. Já vi locais em que as pessoas colocam até o horário de acesso, tá? Não faz parte da norma ABNT. Mas se você julgar necessário, se é uma informação que fica sendo atualizada o tempo todo, talvez seja realmente interessante que vocês acrescentem essa informação aí, tá? Então, um exemplo aqui, olha, Mota, em caixa alta, vírgula, Fernando, portfólios avaliativos, 2 pontos, tem um subtítulo aqui, então lembrem que sempre subtítulo não tem negrito. Segundo momento, ponto, disponível em 2 pontos, o nome do site entre sinal de menor e maior, ponto, acesso em 22 de outubro de 2002. Mas se, por exemplo, eu não tenho um autor, eu vou colocar o nome do site. Então, esse site chama Business Intelligence, ponto, o nome do trabalho, o nome do texto que eu tô lendo, ponto, disponível em, vou colocar o endereço completo, e aí não é o endereço da página principal, é o endereço da página em que realmente está esse artigo. E a data do acesso. E agora, pessoal, a referência que vocês mais vão utilizar, que são os periódicos. Os periódicos nada mais são do que os artigos científicos. E eles são os mais recomendados para que vocês utilizem em trabalhos acadêmicos. Bom, então, pouca coisa vai mudar, tá? Eu menciono os autores, então, o sobrenome do autor, em caixa alta, vírgula, o nome do autor, seguido do título do trabalho, e observem que aqui eu tenho mais um pulo do gato. O título do trabalho não está em negrito. O que vai ser colocado em negrito será o título da revista. A cidade, se houver essa informação, a editora, se houver essa informação, volume e número a gente sempre encontra, tá?
Mês é uma informação que também nem sempre é apresentada e o ano da publicação. Isso, pessoal, porque no passado os artigos científicos eram impressos. Hoje em dia, poucas revistas científicas estão trabalhando com texto impresso. A grande maioria tem trabalhado com os artigos de disponibilidade online mesmo, em PDF, tá? Então, exemplo disso, olha, a gente vai ter aqui duas formas de apresentar os nomes dos autores. A primeira delas é colocando o sobrenome em caixa alta, vírgula o nome, como nós fizemos até agora. E a segunda forma é, que é a mais utilizada, tá? Então, atenção para essa forma de referência de artigo. A forma mais utilizada é tudo em caixa alta, o sobrenome, vírgula, as iniciais dos autores. Então, Philip, vírgula, S.T. né? Esses autores são todos separados por ponto e vírgula, da mesma forma que a gente fazia aqui. Próximo autor, cruze, vírgula, A.T.R. Tá? E assim por diante. O nome do trabalho, que não está em negrito, a revista, em negrito, então o nome do trabalho, ponto, a revista, em negrito, vírgula, cidade, se tiver, hoje em dia raramente tem, volume e número a gente costuma encontrar assim, separados por vírgula, mês também não são todas as revistas que apresentam, e o ano em que foi feita a publicação, depois do ano a gente coloca um ponto, tá? Então é assim que a gente apresenta a referência de artigo científico. Bom, e se eu precisar fazer referência de uma lei ou de um decreto, como que eu faço? Bom, se você precisar apresentar qualquer lei, qualquer decreto, qualquer regulamento que faça parte aí do Conselho, né, de Medicina Veterinária, do Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, você vai iniciar dizendo o país, né, no caso Brasil, ou o estado ou o município que criou essa lei, em caixa alta. Então, ele é o autor. Ponto. Lei ou decreto, número, dia, mês e ano em que foi realizado aí, em que foi publicada essa lei. A ementa da lei e o local de publicação, tá? Se houve uma edição, você coloca aqui a cidade, o volume, se houver, e o ano. Então, olha só, um exemplo aqui. Brasil, ponto, é uma lei federal. Decreto-lei número 5.452, vírgula, de 1º de maio de 1943. Olha só, o número do decreto, dia, mês e ano. A ementa, o que que faz, né? É como se fosse o nome da lei. Aprova a consolidação das leis do trabalho, né? Então, a ementa, o nome da lei aqui. E aí, os outros dados que a regrinha pede. Então, coletânea de legislação, 2 pontos, edição federal, né? Então, tem edição aqui, São Paulo, que é a cidade, volume 7, ano 1943. Então, olha só, leis federais, o autor vai ser sempre Brasil. Leis estaduais e municipais vão ter o nome do estado ou o nome do município, tá? Então, por exemplo, no estado de São Paulo e do Rio, que o município da capital, né, e o nome do estado são os mesmos, a gente usa São Paulo para as leis estaduais e São Paulo SP para as leis municipais. E por fim, pessoal, para vocês fixarem essa informação, é interessante que vocês exercitem. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês exercitarem do artigo que a gente utilizou na citação, tá? Que é o artigo aí, frequência de anticorpos antitoxoplasma gondii em cães com sinais clínicos compatíveis com toxoplasmose. Bom, a gente tem todas as informações do artigo aqui, então pausem, vão lá na regrinha e tentem escrever a referência desse artigo. Vou esperar um pouquinho. Bom, acredito que vocês já tenham feito, então vamos ver como que ficou a referência desse artigo. Ficou assim, olha pessoal, os autores em caixa alta. Aqui um detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês. No artigo científico, a gente não vai citar só o primeiro autor na referência e já colocar etial. A gente vai colocar os 3 primeiros autores e depois o etial na referência, tá? Somente para o artigo científico que nós faremos assim. Bom,
Isso por quê? Porque eu tenho 6 autores. Depois, o título do trabalho, né, em letras normais, sem ser negrito. Mas observem, por exemplo, o Toxoplasma gondii, aqui eu não escrevi em caixa alta o texto na referência, eu coloquei de forma de escrita normal. Eu tenho que lembrar de colocar esse Toxoplasma em negrito, em itálico, porque ele é um nome em latim, tá? Ponto. O nome da revista, Ciência Animal Brasileira, em negrito. A cidade, o volume, o ano, a página, o mês e o ano de publicação. Perdão, aqui era o número, eu falei o ano, tá? Só corrigindo. Então, essa é uma forma. O artigo ajudou bastante, porque ele já coloca essas informações nessa mesma ordem que vocês vão precisar. Em alguns outros artigos, vocês vão ver que essas informações podem estar salpicadas. Um outro detalhe que eu acho importantíssimo falar para vocês é que, assim, muita gente acaba deixando as referências para fazer por último e acaba se embananando por completo. O que eu tenho de dica para passar para vocês? Fez uma citação, terminou de escrever o parágrafo, vai lá e já faz a referência. Quando você escrever o último tópico do seu texto, ele já está completo, você já está com as referências completas, não dá dor de cabeça depois, tá? Então, assim, sejam organizados na hora de escrever, que vocês não vão ter problemas com as referências. Bom, pessoal, o que eu gostaria de dizer a vocês era isso. Apresentei de uma forma bem sucinta, existem muitas outras normas de referências do que nós vimos, mas se vocês precisarem, como vocês viram, é uma receitinha de bolo, então não tem com que vocês se preocuparem, é só vocês buscarem essa referência, né, esse modelo de referência nas normas da ABNT. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e eu espero que isso tenha contribuído um pouquinho aí com os próximos trabalhos acadêmicos de vocês. Abraços e até a próxima!